Boa noite, irmãos e irmãs. Saúdo vocês na graça, na paz e na misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia, livro de Atos, capítulo de número 26, os versos 19 a 23. É o texto da nossa meditação nessa noite. É o último mês do segundo quadrimestre aí que nós estamos falando sobre a igreja. Esse mês falando sobre missionários, como eu disse no primeiro sermão, é um ajuste de rota. É o dia que de fato entendermos a nossa função, as outras coisas da nossa vida serão alinhadas. E é sempre uma expectativa, ou melhor dizendo, é sempre um confronto, né, com a nossa própria realidade diante das lutas e dos desafios que nós temos. Tá? Hoje é o último sermão, hoje de manhã ainda falei sobre a oração missionária, citei lá os 3 fios que vão sendo tecidos, há outros fios, né, mas vão sendo tecidos aí pelo historiador e discípulo de Jesus, que é Lucas, que também era médico, e falei então sobre oração, sobre sofrimento e testemunho, e eu quero terminar essa noite falando sobre obediência missionária. Atos capítulo 26, os versos 19 a 23. Diz assim o texto bíblico: Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, e em Jerusalém, e por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria luz ao povo e aos gentios. Vamos orar? Senhor Deus, o nosso coração está diante do Senhor. E o Senhor conhece os grandes desafios que nós temos. Conhece as nossas inquietações mais profundas. E o Senhor é aquele que tem trabalhado em cada um de nós. E à medida que o Senhor trabalha, a nossa vida vai sendo reorganizada. E nós vamos deixando aquela velha perspectiva nossa para experimentar a perspectiva daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Temos muito que aprender com o apóstolo Paulo, um homem que o Senhor alcançou, trabalhou e usou para a honra e glória do seu nome. Portanto, Pai, fala aos nossos corações também. Que nós estejamos aqui nessa noite prontos para ouvir a Tua voz, para sermos impactados pelo poder da Tua palavra e transformados de acordo com o Teu santo querer. É o que nós pedimos, certos de que o Senhor nos ouve, e fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Talvez numa outra ocasião nós poderíamos imaginar que o que eu acabei de ler fora dito por um grande homem de Deus, mas lá no seu gabinete, ou então já velhinho ali no seu quarto, falando que ele cumpriu aquilo que Deus havia desejado da vida dele. Mas a leitura do texto nos remete a uma situação totalmente inusitada, e esse não era o contexto da vida do apóstolo Paulo. Quando eu falei sobre a conversão dele, você vai se lembrar, e eu falei do chamado dele. É bom que a gente se lembre quem é o apóstolo Paulo, ou quem ele era antes de ser conhecido por nós como apóstolo Paulo. Um judeu zeloso da lei, que empreendeu ou entendeu que a sua grande missão era perseguir a igreja de Cristo e devastá-la. É isso mesmo, se você abrir a sua Bíblia em Gálatas, logo aí no capítulo de número 1, no verso 13, ele falando, Paulo fala assim: porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então você vai falar que é exagero, né, do pastor que está pregando. É ele mesmo falando, eu a devastava. Esse homem tem um encontro singular com o Senhor Jesus enquanto ele ia para Damasco perseguir a igreja. A sua vida é totalmente transformada. Acredite que ele, nesse momento, ele vai tentar
pregar, se localizar ali em Jerusalém, não vai ficar ali. Acredito que ele por 14 anos, talvez um pouco mais ou um pouco menos, some da história. Alguns acham que ele foi para o deserto da Arábia ou outro lugar e teve um tempo de fazer uma revisão completa de toda a sua teologia, daquilo que ele acreditava, para agora entender de fato que Jesus era o Cristo. Você vai se lembrar, quando eu falei de oportunidade missionária, que Barnabé, quando chega em Antioquia e vê aquela oportunidade aberta para o crescimento do Evangelho, vai buscar o apóstolo Paulo para que ele viesse ajudá-lo. Em Atos 13, fala que aquela igreja mista, formada, mas certamente de maioria gentílica, é quem vai fazer um grande trabalho missionário, principalmente entre os gentios, mas são 2 judeus que são escolhidos, Barnabé e Paulo, para essa obra. Vão fazer 3 viagens, logo na segunda já há um desacerto entre eles por conta de João Marcos, que os abandonou. Paulo era contra, Barnabé, que era um encorajador, falou, não, nós temos que levá-lo. Houve uma desavença tal entre os 2 e cada um foi para um lado. Barnabé com João Marcos e Paulo com Silas. Paulo então vai fazer a segunda e a terceira viagem. Na segunda viagem, o foco dele, por direção do Espírito Santo de Deus, agora está na Europa. E ele vai pregar o evangelho naquela região da Ásia. Vai fazer uma terceira, onde hoje é a Turquia, chegando a Éfeso e outras localidades. E a sua intenção era chegar até em Roma. Nós não sabemos como nasceu a igreja de Roma, mas certamente alguns, talvez ali no dia de Pentecoste, alguns homens e mulheres ouviram o evangelho da boca de Pedro e começaram uma igreja lá. Marcos, que a gente acredita ser João Marcos, escreve o evangelho justamente para fortalecer a fé daqueles irmãos. Mas era interesse de Paulo chegar até eles para que eles o encaminhassem ou enviassem até a Espanha, conhecida outrora como Tarsis, que Paulo entendia, como muitos comentaristas o julgam, e eu penso também, que seria como o fim do mundo. Bom, se eu chegar em Tarsis, na Espanha, aí é o fim do mundo, nós já pregamos o evangelho em todos os lugares. Nós não sabemos se ele chegou ou não, mas essa era a intenção dele. Nesse ínterim da terceira viagem missionária, ele volta a Jerusalém, era da vontade dele estar em Jerusalém e levar os seus donativos, a igreja ali estava necessitada, mas ele vai ser preso, você vai se lembrar sobre isso também, já falei. Ele vai ser preso quando ele estava no templo, e os judeus que eram das regiões da Ásia e outras localidades vieram e o acusaram de ter colocado um gentil, aí era pesado, um gentil dentro do templo. Ele vai ser despedaçado. E aí o comandante, então, vai pegar, vai levantar os soldados, colocar numa escadaria, tentando livrá-lo. Ele era para ser interrogado sob açoite, porque tamanha fúria daquela não devia ser uma boa pessoa. E aí ele vai se revelar como um romano, o comandante não vai fazer isso, mas um pouco antes, ele pediu a palavra e ele vai dar o testemunho da sua conversão diante dos judeus, que, claro, não aceitaram. Paulo, então, vai para diante do Sinédrio e ele vai dar o seu testemunho novamente. As coisas estão complicadas e ele, como cidadão romano que era, tinha o direito, ele apela para César. No apelar para César, começa uma nova saga na vida dele. Ficou preso por pelo menos 2 anos, aí tinha interesse político de Festo, do governador Félix, de várias pessoas, e ele está no meio de tudo isso. Mas Deus está usando todas essas coisas. E agora, Festo tem um problema. Como é que eu vou mandar um preso para estar diante do imperador, porque ele apelou para o imperador, mas eu não tenho nenhuma acusação contra ele? Então ele resolveu conversar com o rei Festo, com o rei Agripa, e para ver se o rei Agripa achava alguma coisa e que eles pudessem colocar lá como uma acusação para Paulo. Porque a acusação que deveria ser colocada contra ele era de pregar o evangelho ou as boas novas em Jesus Cristo. Quer dizer, que Deus enviou seu único filho, que morreu no nosso lugar, ressuscitou no 3º dia, e agora quem crer nele tem vida eterna. Essa seria a acusação que Festo ou Agripa, ou quem quisesse, deveria colocar. Então, ia chegar lá, lembrem-se, por enquanto, não há uma perseguição dos romanos para com os cristãos. A perseguição, você pode ler Atos, todo o livro, a perseguição até o momento ela é feita pelos judeus.
Depois do ano 60, 62, quando Nero coloca fogo em Roma, aí sim os romanos vão passar a perseguir os cristãos. Por ora, quem persegue os cristãos são os judeus. E é eles que são os maiores adversários aqui do apóstolo Paulo. Então, no capítulo 26, e é onde nós estamos, o rei Agripa, né, sua esposa Berenice, que era judia, estão lá com grande pompa, e entra Paulo então, e lhe é dada a oportunidade pelo rei Agripa de colocar ali a sua defesa, e ele vai fazer contando a sua história, falando que ele era judeu, que ele aprendeu ali aos pés de Gamaliel, que ele, como todo mundo, era alguém zeloso da lei de Israel, que ele servia a Deus, o Deus dos seus pais, então está se referindo lá atrás a Abraão, e ele continuou falando acerca de Jesus, que ele via a necessidade de persegui-lo, não acreditava nele, e aí ele conta a partir do verso 14 que ele tem um encontro, né, com Cristo que foi um divisor de águas na vida dele e mudou a história dele, de forma que ele, de perseguidor, passou a ser aquele que era enviado aos locais para comunicar quem era de fato Jesus Cristo e livrar as pessoas das trevas, né, da potestade de Satanás para Deus. Então esse era o trabalho dele e ele fala que ele estava fazendo isso até o fim. Aí os versos que eu li é a parte final. Depois que ele fala isso, o Festo o interrompe, antes o rei Agripa, e fala: Paulo, você deve estar louco, né? As muitas letras estão fazendo você perder o norte das coisas. Paulo fala: não estou doido, não, estou normal. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí ele fala para o rei Agripa: e aí, rei Agripa, você não crê nisso aqui? O rei dá uma desconversada, fala: você está querendo por pouco aí, você está querendo me persuadir a me fazer cristão. Aí Paulo sai de cena, Agripa e o rei Agripa e Festo ainda tem uma conversa, e Agripa fala assim, eu queria destacar isso no verso 32. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Nós não estamos falando de um bandido, não estamos falando de um criminoso. Nós estamos falando de um homem que resolveu no seu coração obedecer a Deus. E essa obediência, ela pode custar um preço altíssimo para cada um de nós, porque é isso que envolve obediência. Por isso que nessa noite eu quero falar sobre esse tema, e vou ser breve aqui, eu quero falar sobre obediência missionária. Paulo tem muito a nos ensinar, porque ele foi um homem que teve muitas oportunidades na sua vida, mas como ele diz nas suas cartas, principalmente em Filipenses, ele abriu mão daquilo que ele tinha como direito para viver aquilo que Deus tinha para ele. Eu já falei no primeiro sermão, falei no segundo, falei no terceiro, falei no quarto e vou falar hoje de novo. O grande problema nosso é que a nossa rota está errada. Nós confundimos as coisas. Todo livro de homilética fala sobre homilética, é a prática de pregação. Eu gosto do Charles Kohler, ele fala isso. Por que as pessoas vêm na igreja? Para resolver os seus problemas. Se alguém de nós levantar, não, pastor, eu venho na igreja por causa de Cristo. Não é, gente. A gente vem aqui para resolver os nossos problemas. E Deus resolve os nossos problemas. Só que o jeito que Deus resolve os nossos problemas não nos agrada. Porque você queria vir aqui, eu falo, pode ficar tranquilo, hein? Amanhã você vai ter um aumento e vai ser bom. Ah, você está doente? Pode deixar, nós vamos arrumar um remédio, amanhã vai aparecer um remédio lá na sua casa, amanhã a medicina vai descobrir tal coisa. Esse tipo de resposta geralmente não acontece. O que acontece é que você entra aqui de uma maneira que nós não entendemos, Deus começa a comunicar com cada um de nós e vai ajustando a nossa vida. Vai nos convencendo que nós estamos errados. Vai ajustando as coisas. Aí eu paro de culpar a minha mulher e começo a falar, não, acho que é eu que estou com um problema. Eu paro de culpar a igreja e falo assim, não, talvez eu que seja complicado. Eu paro de acusar a cidade onde eu estou e falo assim, não, mas talvez eu que não coopero com ela. Então, esses ajustes vão sendo feitos. Porque lembre-se, Paulo perseguia a igreja com a convicção de que ele estava fazendo a vontade de Deus. Essa era a convicção dele. Se sentássemos antes da conversão, nós e Paulo aqui, ele nos convenceria que ele estava fazendo a vontade de Deus. Perseguindo os cristãos e de preferência tentando dar um fim, se é que era possível, e não é, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele entendia que era tão somente um homem, depois ele vai reconhecer que era o próprio Filho de Deus que se encarnou, como a promessa lá do Velho Testamento. Então esse homem está aqui, diante dessa
dessa colocação. Ele está diante de um rei, ele vai preso, e ele optou por ser preso para não ficar numa jogada política entre os gentios ali, romanos, que precisavam do favor dos judeus, e os judeus que, como favor, iam pedir a cabeça dele. Vocês vão se lembrar que o filho da irmã dele foi lá e denunciou que ele seria morto numa dessas viagens. Então Paulo falou assim, eu vou apelar para César. Mas Paulo, você pode ter convicção disso, e depois ele vai falar, ele já fez de caso pensado, eu vou apelar para César, porque eu vou, ainda que preso, até Roma, e vou pregar o evangelho. Eu conheço uma única história igual essa. E é uma história que a gente fica assim assustado. Conta-se a história que 2 homens moravianos, aqueles que eram refugiados da Tchecoslováquia antiga, e vieram morar na fazenda daquele conde, chamada fazenda, ou a região ficou conhecida como Herrnhut. Não sou bom de alemão não, tá? É por aí. O conde Nicolau Zinzendorf. Conta a história de que dois morávios, e eles praticamente foram por todos os lugares do mundo pregando o evangelho. É um avivamento que ocorre no século XVIII. 2 deles queriam vir aqui para as Ilhas Canárias, aqui na América Central, pregar o evangelho para os escravos. É claro que não tinha chance. Tomaram uma decisão inusitada, mas só se toma essa decisão dirigido por Deus. Resolveram se vender como escravos. E se venderam como escravos. Era um contrassenso, né? Um monte de escravo negro com 2 homens brancos, mas tudo bem. Se venderam, vieram como escravos. Quando o dono da fazenda desconfiou, a maioria dos escravos já estava convertida ao evangelho. E conta que esses 2 homens então foram presos no tronco, e todos os homens e mulheres com eles, presos na senzala, eles no tronco, louvavam a Deus numa noite que foi assim, memorável. Você já pensou? Você fala assim, não, beleza, eu me vendo aqui como escravo para poder ter a oportunidade de pregar o evangelho. Foi isso que Paulo fez. Paulo foi o primeiro, não foi os 2 irmãos morávios lá no século XVIII. Paulo foi o primeiro a fazer isso. Ele falou, eu vou preso com a intenção de pregar o evangelho. E ele vai deixar isso claro para nós em 2 verdades que eu quero comunicar para vocês nessa noite. Primeiro, a primeira verdade, quando envolve obediência missionária, é que nós precisamos fazer o que Deus nos ordenou. O que Deus nos ordenou. Se você não souber, não tem jeito. Deus sempre deu uma ordem clara para o seu povo. E o reverendo Melquisedeque já leu aqui nessa noite Mateus 28, poderíamos ler Marcos 16, poderíamos ler João capítulo 20, ou então Lucas capítulo 22, ou então Atos 1:8. Há várias referências na Bíblia sobre isso. Temos uma ordem de Deus, e Paulo vai falar sobre isso. Verso 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Deus me deu uma ordem. Pregar o evangelho aos gentios. E eu cumpri. É isso que ele está falando. Vejam o verso 20. Veja se não é idêntico na sua expressão com Atos 1:8. Escuta só. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, que são os gentios. Aí ele fala, comecei em Damasco, que foi lá que ele entrou depois de convertido, foi para Jerusalém, não era para ele ficar lá. Ele fala aqui, dá uma informação nova para nós, que ele pregou pela região da Judéia. Isso nós não temos a narrativa lá atrás, depois da sua conversão. E ele fala que então foi para os gentios, e aí a gente se lembra que a partir de Antioquia, ele vai fazer 3 viagens missionárias, onde essencialmente ele pregou aos gentios, começando pelos judeus na sinagoga, exceto em Filipos, que ele não começa pela sinagoga. Não fui desobediente à visão celestial. O que Deus me mandou, eu fiz. O que Deus mandou o apóstolo Paulo fazer, ele continua falando no texto. Primeiro, pregar a Jesus Cristo. Você pode ler qualquer uma das cartas dele, a começar por 1 Coríntios capítulo 1, que ele fala, eu resolvi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Para os Gálatas, ele fala assim, não me molestem, porque eu trago
no corpo as marcas de Cristo. Insistentemente ele falou sobre isso. Insistentemente ele começou as suas cartas falando que ele era apóstolo, servo, discípulo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Insistentemente ele convidou aqueles irmãos e irmãs a voltarem para o Evangelho e a viver o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não os rudimentos da lei. Depois ele vai falar, percebam aí, verso de número 22, olha como ele coloca isso de um traço mais claro para nós acerca das Escrituras. O finalzinho, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Aqui ainda nós não temos o Novo Testamento fechado. Não temos o cânon, só o Velho Testamento. Mas ele está falando o quê? O que eu anuncio é o que está na palavra de Deus. Depois lá do ano 200, um pouquinho para frente, fechou-se o cânon. E aí nós temos então os 39 livros do Velho Testamento, que nessa época já havia. Agora, depois do segundo século ali, iniciando quase o terceiro, nós temos então o cânon fechado do Novo Testamento também, que são os 27 livros. Então o que Paulo está querendo dizer para nós é o seguinte, essa pregação precisa proceder da palavra de Deus, do Velho e do Novo Testamento. Não é a ideia da minha cabeça, mas é a ideia de Deus. É aquilo que Deus mandou. E aí ele deixa claro aqui, mais uma vez, verso 23, que ele anuncia Jesus Cristo. Olha o que ele fala. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria luz ao povo e aos gentios. Aqui ele está fazendo uma alusão a Isaías capítulo 42, 49, quando fala que o Senhor seria a luz para os gentios. Haveria uma esperança. Mas isso já havia sido dito lá atrás, em Gênesis 12, que através de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Todas, não algumas. Não as melhores, não as selecionáveis, não. Todas as famílias da terra. Então o Evangelho tem a necessidade, e aí é missão nossa pregar em todos os lugares da terra. Então, a primeira coisa, meus irmãos, quando a gente pensa em obediência missionária, é que nós precisamos fazer o que Deus ordenou. Todas as vezes que a igreja sai dessa rota, Deus faz questão de colocá-la de novo. E aí nós não precisamos nos preocupar. Como Ele vai fazer, nem sempre nós sabemos. Mas nós temos a convicção que Ele faz, e Ele faz isso de uma maneira muito própria em relação à sua igreja. Em Atos 8, Ele permitiu uma perseguição. Muitas vezes na história, Ele mandou um avivamento. Houve outros momentos que Ele permitiu que a igreja ficasse quase inativa para que ela entendesse quão sério é pregar o Evangelho em obediência à voz de Deus. Mas vamos em frente. Há uma segunda e é a última ordem aqui que nós devemos fazer no que se refere à obediência missionária. Se primeiro nós devemos fazer o que Deus nos ordenou, então segundo, nós devemos estar no lugar onde Deus quiser. E isso é difícil para nós, tá? Verso 20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. O trajeto de Paulo é de Jerusalém a Roma. É que nós não temos essa oportunidade, mas se nós tivéssemos a oportunidade de conversar com ele, certamente ele diria, não quero não. Certamente se conversássemos com o apóstolo Paulo, ele diria, não, minha vontade é ficar em Jerusalém. Eu tenho uma boa formação, estudei aos pés de Gamaliel, tenho a total condição de ser o líder da igreja daqui. Não preciso ficar viajando. Mas não foi assim que Deus quis. Lembrem-se, é aqui que ele vai dizer que teve uma visão do Senhor falando para ele, não, aqui não vão receber o seu testemunho. Pode ir embora. E quando Deus fala para a gente ir embora, a primeira pergunta que a gente tem é, mas eu vou para onde, Senhor? Qual é o lugar? E geralmente Deus não responde.
assim como foi para Abraão. Sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não diz que Deus mostrou a terra. E quando mostrou a terra estava ocupada. Ele morou lá no deserto, nos carvalhais de Manre. Depois, a sua geração, lá na frente, com Josué, é que vai tomar posse daquela terra que outrora Deus prometera a Abraão. Mas pela fé ele saiu da sua parentela, crendo que Deus daria. E Deus deu. Não na época dele, não na época do seu filho, não do seu neto, não dos seus bisnetos, mas bem mais à frente. Para que ele pudesse entender que a fé é fundamental. Fundamental. E é o que às vezes nós nos esquecemos aqui. Então, aqui nós precisamos compreender o seguinte: aonde Deus vai me levar? Não sei. Mas Ele tem o direito de me levar. E aonde Ele me levar, eu sei qual é a minha tarefa. E isso, irmãos e irmãs, na minha opinião, é um divisor de águas. Porque às vezes Deus nos coloca em determinados lugares que nós não queremos. Ou nos leva a cidades, a localidades, e nós falamos, não, mas não é isso que eu queria. Eu queria algo, e na nossa maneira de pensar, algo melhor. Algo mais fácil. Algo mais estruturado. E via de regra, isso se torna uma crise profunda no nosso coração. Então nós precisamos conseguir claramente, como o apóstolo Paulo, entender qual que é a vontade de Deus. Mas é importante saber qual que é o lugar. Ele fez 3 viagens missionárias, eu nunca contei, mas posso contar numa próxima vez. Eu falo para vocês por quantas cidades ele passou, que nós temos a narrativa. E deve ser mais do que isso. Mas ele foi um homem que fez muitas viagens. E ele não permaneceu em nenhuma dessas igrejas. Ficou 1 ano e meio em Corinto, ficou por 2 anos em Éfeso, mas ele não ficou para sempre naquelas igrejas. Mas ele deixou outros homens. A gente entende que ele deixou Tito em Creta, deixou Timóteo em Éfeso, para pastorear aquelas igrejas. Ele mesmo não ficou, mas os outros ficaram. Parece que Timóteo ficou até o fim do seu ministério e da sua vida ali em Éfeso. Mesma coisa com Tito. Mas não era essa a vontade de Deus para a vida do apóstolo Paulo. O que nós sabemos, do seu martírio em Roma, não sabemos se ele foi liberto da primeira vez e depois foi preso novamente, ou se foi dessa primeira vez, mas nós temos essa informação. Daqui, a maioria de nós, eu estou caminhando para a conclusão, imaginaria o seguinte, bom, mas então daqui para frente a vida vai ser mais tranquila. Não. Ele vai num navio, vai ter um naufrágio, vão ficar 14 dias ali ao léu, diz 14 dias escuro, então não tinha dia nem noite para eles. Começaram a jogar tudo fora do navio. Os soldados já estavam tentando matar os prisioneiros. E aí Paulo levanta e fala, gente, já é o 14º dia, olha, o Deus a quem eu sirvo disse que todos nós seremos salvos, mas nós precisamos comer. Eu não comeria. Eu falei, eu não vou comer não agora. 14 dias, então fazia 14 dias que aquele povo estava desesperado dentro de um navio, correndo para lá e para cá, sem saber o que fazer. Aí o capitão vai dar ouvido para ele. Jogaram um navio lá, umas pedras, quem sabia nadar já pulou primeiro, os outros se agarraram a algumas coisas, todos foram salvos numa ilha. Você vai lembrar que lá na ilha, a hora que ele vai jogar uns gravetos lá, uma cobra morde ele, aí o pessoal da ilha falou, esse aí é um bandido mesmo, hein? A justiça não deixa ele livre. Aí depois, não aconteceu nada, falou, não, ele só pode ser um Deus, porque não aconteceu nada com ele. História difícil. Que a gente fala, não, mas deve estar errado alguma coisa. Será que Lucas não entendeu, não contou? Por que ele não deu uma floreada nesse negócio? Não, porque essa é a história nua e crua que revela para nós que o sofrimento faz parte da vida do cristão. Às vezes você vem aqui e fala, não, porque a hora que eu acertar, a hora que eu for para uma igreja, a hora que eu servir a Deus, todos os meus problemas serão resolvidos. É verdade, mas o seu principal problema é que é resolvido. Você deixa de estar morto, deixa de estar condenado, deixa de continuar a dar passos largos para o inferno, para agora ser um filho de Deus. Agora, os problemas dessa vida aqui, não tem como tirar, só no céu.
Como eu disse de manhã, quem vai sofrer mais ou menos também não é da nossa economia. É de Deus. Mas é Ele que cuida de tudo. Então, a descoberta do Evangelho é que quando nós obedecemos a Deus, as coisas entram no trilho e se encaixam. Então não é aquela questão, não, fulano vai ser missionário. Não, você é um missionário. Nós somos missionários. Nós somos responsáveis por pregar o Evangelho aonde nós estamos. E aí eu vou concluir dizendo duas coisas. Primeiro, então, dedique sua vida para Deus. Quanto mais rápido você fizer isso, melhor. Então faz agora. Segundo, dedique sua família para Deus. Quanto mais rápido você fizer isso, melhor. Porque dessas duas coisas dependem o bem-estar desse mundo. Porque nós conhecemos o Evangelho. Se nós formos dedicados a Deus e dedicarmos nossa família que conhece o Evangelho, é inevitável que o mundo seja impactado pelo poder do Evangelho. Porque nós vamos por todos os lugares. Igual eu falo, se eu sair daqui hoje, chego em qualquer lugar com a minha família, já chegam 5 crentes num lugar. Eu não vou mais à escola, mas meus filhos vão lá e eles são responsáveis de pregar o Evangelho. No jogo de futebol, na brincadeira com os amigos, andando pela praça, comprando no supermercado ou na padaria ou na farmácia, lá nós somos responsáveis. Mas enquanto, irmãos e irmãs, nós não reacendermos essa chama no nosso coração, nós vamos ficar confusos. E aí muitas vezes você vai ficar igual eu faço algumas perguntas lá em casa. Às vezes eu pergunto assim, o que eu estou fazendo nesse mundo? E aí Deus responde, você está aqui para me glorificar. Aí eu entro no encaixe. Porque senão, gente, é sofrimento, é dificuldade, é luta, são os problemas, as coisas que não acertam, as coisas que a gente imagina de um jeito acontece de outra. Mas nós estamos aqui para glorificar a Deus do jeito que Ele quiser. E Ele, na sua infinita graça e sabedoria, vai acertando, vai redirecionando a nossa vida, para que a gente viva para a glória dEle. Que Deus nos abençoe, nos ajude, que você tenha coragem, como o apóstolo Paulo, de dizer, eu não fui desobediente à visão celestial, aquilo para o qual Deus me chamou, eu vou cumprir. E você foi chamado para ser um filho de Deus, uma filha de Deus. Foi chamado para educar a sua família nos caminhos de Deus, para fazer a diferença nesse mundo, para ser um agente de transformação, para falar de vida para aqueles que estão mortos. Tão somente isso. Se vamos ser ricos, pobres, gordos, magros, isso aí não tem diferença nenhuma. O que importa é que nós cumpramos a missão que nos foi dada pelo nosso Deus, de ir por todos os lugares do mundo, a começar pelo lugar onde nós estamos, e pregar o Evangelho a todas as pessoas. Que Deus nos dê da sua graça e nos ajude, para que nós cumpramos com a sua vontade e possamos honrar o seu nome, como o apóstolo Paulo fez e tantos outros homens e mulheres ao longo da história. Fiquemos em pé, nós vamos encerrar o nosso culto nessa noite. Nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nós queremos dedicar as nossas vidas ao Senhor. E dedicar cada um dos nossos familiares. Para que nós sejamos realmente instrumentos poderosos nas mãos do Senhor, uma vez cheios do Teu Espírito, para transformar esse mundo que caminha para a perdição. Para fazer a diferença onde quer que o Senhor nos coloque. Para sermos obedientes em proclamar o Evangelho, seja em tempos fáceis ou difíceis. E como ouvimos hoje de manhã, mesmo em meio às ameaças, com a convicção de que aqueles que outrora perseguem, evitam e fogem do Senhor, podem, como aconteceu com o apóstolo Paulo, ser convertidos e usados como instrumentos poderosos nas tuas mãos. Que nós não sejamos negligentes, mas que sejamos ousados, intrépidos como o Senhor quer. É fato que nós temos muitos problemas, muitas dificuldades, coisas que nos atormentam. Então nós queremos colocar diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que enquanto nós nos preocupamos em obedecer ao Senhor, o Senhor nos dê a solução dessas coisas.
Pode ser que muitos de nós estão lutando contra algum tipo de vício, contra alguma dificuldade, seja ela física, emocional, espiritual, financeira. Que o Senhor estenda a sua mão de graça, de poder e nos ajude. Se alguém entrou aqui nessa noite e não conhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que possa conhecê-lo e ter a sua vida transformada. Pedimos que o Senhor abençoe nossa irmã Laís, que não passou muito bem, que ela possa experimentar do cuidado, da proteção do Senhor. As nossas vidas estão sempre diante do Senhor. É o Senhor que cuida de nós. Então nós aquietamos o nosso coração na Tua presença. Que as mais ricas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre as nossas vidas. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém.